Glória ao nome de Jesus. Seu coração está aberto nessa noite? Trouxe vasilhas vazias? Amém? Deus só enche vasilha vazia. Amém, meu querido? Se o seu coração estiver desejoso da parte do Senhor, Ele tem algo para você nessa noite. Amém? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. Eu estou lendo na NVT. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Deuteronômio capítulo 4, verso 39, diz assim: Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus, nos céus e na terra, e não há outro além dele. Amém? Nós estamos terminamos, nesse mês, falando acerca dos atributos de Deus, da pessoa de Deus. E que assunto maravilhoso, né? Que assunto maravilhoso. Mas esse negócio ainda está queimando aqui no meu coração. Eu queria compartilhar um pouquinho mais do que o Senhor dividiu conosco nesse mês, né? Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre a pessoa do nosso Deus e um chamado muito especial que Ele tem na vida de cada um de nós. Se você pergunta para um cristão, você diz para ele assim, complete a frase. Deus é? Deus é? Deus é amor. Todo cristão vai completar essa frase dizendo isso. Mas se você fizer essa pergunta para um judeu, perguntar para ele, complete a frase, Deus é? Ele vai dizer, santo. Deus é santo. Eles dizem que Deus é amor, esse negócio é invenção de cristão. Para eles, Deus é santo. Mais especificamente, ele vai dizer, Deus é santo, santo, santo. Ou seja, ele está colocando Deus na mais alta altura que você possa imaginar. Essa é a maneira que ele tem de enfatizar. No hebraico não tem o superlativo, né? Quando você quer exagerar uma coisa. Se você vai dizer lá que alguém é lindo, você vai ter que dizer lindo, lindo, lindo. Não tem o lindíssimo, né? Esse versículo aqui na NTX, a nova tradução do Chaves, ficaria altíssimo, santíssimo. Brincadeiras à parte, o que esse texto está dizendo para nós? E o Deus a quem nós conhecemos, pregamos e chamando de nosso Deus, é um Deus que está numa dimensão que a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa compreensão não alcança. Deus é elevado demais. Deus é altíssimo demais. Muito embora a gente encontre essa tradução em algumas das nossas Bíblias, mas isso foi o que o autor, o tradutor, achou mais conveniente colocar para a nossa compreensão. Mas não tem lá. Mas ele de fato é. O altíssimo, o soberano, o elevado, aquele que não tem comparação com outros. E o que esse texto do livro de Êxodo está dizendo para nós, é que o Deus a quem nós servimos, olhando nós na terra, não tem referência. Não dá para você comparar Deus com nada. Ele está dizendo que Deus é único. Ou seja, Deus está fora da dimensão que você conhece, que você pode pensar, imaginar, raciocinar. Deus é singular. Não existe absolutamente nada que a gente possa olhar e falar, olha, isso aqui parece com Deus. Muito embora a Bíblia usa figuras para falar de Deus para nós, e aliás, tudo que a gente conhece de Deus é aquilo que Deus mesmo quis revelar dele, né? Deus está fora dessa nossa compreensão. Nós somos criatura, Ele é o Criador. Ele está muito mais elevado do que a nossa mais alta imaginação. Então Ele usa figuras. Ele usa figuras de linguagem. Ele usa alegorias para se representar, para se autorrepresentar. E não é que Deus seja, por exemplo, o mais poderoso entre os deuses.
o mais sábio entre os deuses, o mais inteligente entre os deuses, o mais forte entre os deuses. Na verdade, não há outros deuses, ele é único. Deus não tem concorrente. Deus não tem com que se medir, com que se comparar. Não dá para pôr algo perto de Deus e colocar lado a lado e tentar comparar com Ele. Deus está acima disso tudo. E quando a gente fala de santidade, principalmente para o povo judeu, é disso que ele está falando. Nós temos um Deus, e santo quer dizer isso, né? No original, Kadosh, Kodesh. Uma das possibilidades dessa tradução é separado, é isso que Deus é. Deus é separado de tudo que você conhece. Deus está fora disso. E essa é a ideia de santidade. Deus é aquele que você não tem como compará-lo. Você vai ler, por exemplo, Isaías capítulo 25, capítulo 40, perdão, verso 25. Diz assim: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra. Chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como podes dizer, o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer, Deus não se importa com seus direitos? Você não viu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Não foi o que acabamos de cantar aqui há pouco? Quem consegue mensurar a sabedoria de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem estava lá para orientá-lo? Quem deu a ele alguma coisa para que agora a gente chegue e peça alguma devolução? Deus, meu querido, está acima de qualquer coisa que nós podemos imaginar. Ele é separado, Ele é santo. Deus não pode ser medido com a nossa régua, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com absolutamente nada que caiba na nossa compreensão. Deus não cabe na nossa cabeça. Não tem ninguém formado em Deus, não tem ninguém que possa dizer, olha, eu compreendo a Deus. Não existe quem possa compreender a Deus, não tem seres humanos que possam compreender. Deus não é medido pelas nossas categorias. Agostinho, um dos pais da igreja, tinha uma frase interessante. Ele dizia assim: se você compreendeu, não é Deus. Se você entendeu, não é Deus. É uma cópia de Deus, é um negócio que parece com Deus, é um ídolo, é uma coisa que você criou. Mas Deus não, porque Deus não cabe na nossa cabeça. Não dá para você dizer, sou formado em Deus, eu sou aquele que compreende os desígnios de Deus. Eu posso te aconselhar acerca de Deus. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso 16. Olha o que Paulo diz a respeito de Deus. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Olha o que Paulo está dizendo, Deus habita em luz inacessível. Você já tentou olhar para o sol sem uma proteção? Quem já tentou essa façanha? Não tente não, viu? Não tente. O que acontece se você tentar olhar para o sol? Você fica cego. Você fica ofuscado. É isso que Paulo está dizendo. Não dá para olhar para Deus. Não tem como você olhar e reconhecê-lo. Deus habita em luz inacessível. Deus está naquele ponto que você não consegue enxergar. Deus está no nosso ponto cego. Deus está no nosso ponto cego. Você não consegue olhar para Ele. Você não consegue contemplar a glória dEle. Moisés um dia fez um pedido especial a Deus. Lembra? Lá em Êxodo capítulo 33, 20 em diante. Moisés chega para Deus e diz, Senhor, se eu estou teu amigo, se eu achei graça aos teus olhos, deixa eu te ver. Deixa eu olhar para o Senhor, deixa eu te conhecer, se revela. E a resposta de Deus para Moisés foi essa, Moisés, nenhum homem jamais viu a minha face e viveu. Ninguém pode contemplar a Deus, como Paulo está dizendo aqui, ninguém viu a Deus e ninguém pode ver. Nenhum homem viu a face de Deus e viveu.
Porém, Moisés, como você é meu amigo, e eu achou graça diante de mim, eu vou fazer com você um negócio que eu nunca fiz. Tem aqui a fenda da rocha, eu vou te colocar nela, vou colocar a minha mão em cima e eu vou passar. E quando eu passar, eu vou tirar a minha mão. Você vai me ver pelas costas, mas o meu rosto você não vai ver. Não é um negócio tremendo isso, irmãos? Você consegue, eu não vou nem perguntar se você pode compreender, porque eu acabei de falar que ninguém pode compreender, mas entendeu? Está entendendo como é que é esse negócio? É algo que foge de qualquer recurso que a gente tenha para tentar explicar. Não dá para você contemplar a Deus na sua pureza, na sua santidade absoluta. É isso que eles estão dizendo. Deus é santo, camarada. Você não está entendendo. A gente não tem nada aqui para poder colocar do lado dele, comparar com ele. Não dá para compreender Deus. E por que um negócio desse é importante? Por que a gente compreender essa santidade, essa falta de alcance entre nós e ele é tão importante? Porque alguém pode, por exemplo, ir lá no Google e dar um Google lá, digitar Deus, né? E abrir lá, por exemplo, a Wikipedia e ler lá o extrato do que ela vai te dar a respeito de Deus. Aí o camarada já sai dali, agora já entendi o que é Deus. Isso, e agora você pode perguntar para ela quem é Deus, ela vai te dar misericórdia, hein? ChatGPT, aleluia. Pior, falou nisso aí, eu lembrei, pastor, já tem uns pastores pregando sermão pronto, feito pelo ChatGPT. Existem livros evangélicos já escritos pelo ChatGPT. Se assombrem com esse negócio. Mas olha isso, alguém pode fazer isso, não pode? Alguém pode ir lá no Google, fazer essa procura, fazer essa pesquisa. Alguém pode comprar lá uns 3 ou 4 livros sobre o assunto. Ou fazer um curso, né, de alguns anos, e depois ganhar aquele carimbo de doutor em divindade. E agora eu já sei quem é Deus. E agora o camarada pega uma régua, né? Ele agora sabe quem é Deus, ele é formado em divindade. Ele pode agora pegar uma régua e ele começa agora, com base nos seus critérios, dizer o que é de Deus e o que não é de Deus. Onde é que Deus está e onde é que Deus não está. Quando Deus está falando e quando Deus não está falando. O que é do Espírito de Deus e o que é do Espírito do mundo. E começa a criticar um e outro. Porque agora ele sabe quem é Deus. Porque agora ele compreende quem é Deus. Ele sabe dizer o que é uma heresia e o que é uma pura verdade genuína da palavra de Deus. Porque agora ele conhece a Deus. Está entendendo um negócio desse, meu querido? A nossa mente, a nossa cabeça, a nossa humanidade, nós somos seres limitados, amém? Como que seres limitados vai poder compreender o Deus Altíssimo, aquele que habita em luz inacessível? E poder falar, né, principalmente falar contra nós mesmos, a respeito do que a gente compreende ser de Deus ou não de Deus. O que Deus é, o que Deus não é, o que Deus autoriza ou o que Deus não autoriza, o que Deus carimba e o que Deus não carimba, o que Deus aprova e o que desaprova. Nós conhecemos aquilo que está revelado para nós, mas daí a assumir essa autoridade sobre nós, ser humano nenhum pode fazer isso. A nossa religiosidade, meu querido, quando a gente tenta entrar por esse lado, a nossa mente religiosa, ela é bitolada, ela é limitada, ela é pequena, ela é turva, ela é embaçada quando você tenta olhar para Deus, é igual olhar para a luz. Você consegue olhar para ela e fixar os olhos, depois descrever com certeza o que você está vendo? Você não consegue, porque nós somos limitadíssimos. E quando chegamos a Deus, com base nessa nossa compreensão, nessa nossa visão, a gente chega geralmente com as nossas expectativas. Você não olha para aquele ser tremendo, poderosíssimo, diante de quem nós temos que chegar com reverência, porque ele é muito maior do que nós. A gente chega lá, sabe como? Levando para ele as nossas expectativas, desejos, anseios, os nossos pedidos, aquilo que a gente precisa que ele faça. E boa parte das vezes a gente se decepciona com Deus. A gente se decepciona com ele. Deus não atende esses pedidos porque a gente chega tratando ele como se ele fosse igual a nós. Como se Deus estivesse ali para nos atender. Tem muita gente frustrada com Deus, porque olha para um Deus dessa maneira, ao invés de olhar para o Deus santo, elevado, que a gente tem que curvar a nossa cabeça quando chega diante dele. Um Deus dessa maneira, meu querido, a gente tem que chegar diante dele tremendo, a gente tem que chegar diante dele com a voz mansa. A gente tem que chegar dele reverente, a gente tem que chegar diante dele, Senhor, tem misericórdia de mim, sabe? Sabe uma coisa que nós precisamos trazer de volta para a nossa vida? Um negócio chamado temor de Deus.
Irmão, tem algum tempo que o Senhor já nos permite subir num lugar como esse aqui e fazer uso da palavra. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo depois desses anos, ainda dá um frio na barriga, a perna ainda treme, quando eu chego aqui a mão está suada, gelada e a boca está seca. E se tem um mal-estar, que eu oro a Deus e peço, Senhor, não tira isso de mim, é esse. Eu jamais quero me acostumar com um negócio desse aqui. Nós não estamos falando a palavra que é de um igual a nós. Nós estamos falando a palavra do Deus Altíssimo. E nós estamos falando, sabe para quem? Para a noiva dele. Vai mexer com a noiva de alguém assim? Meu querido, nós precisamos entender que Deus não está no nosso nível. Ele é o Altíssimo. Ele é o soberano, Ele é o perfeito, Ele é santo, santo, santo. Amém? O judeu, para você ter uma ideia, o judeu ele não usa o eu sou, principalmente quando ele vai se achegar a Deus. Porque ele entende que Deus, não há outro diante dele. Ninguém usa esse termo, eu sou, diante de Deus, porque só Deus é. Só Deus é aquele que pode bater no peito e dizer, eu sou. Nós não somos, nós dependemos dele. Se nós temos alguma coisa ou somos alguma coisa, isso é inteira dependência do Senhor. É por isso que eu disse que diante de um Deus assim, você tem que chegar de cabeça baixa. Sabe por quê? Ele é o Senhor. Se ele disser para você assim, me oferece o teu filho num altar. Sim, Senhor. Amém. Vou oferecer. Se ele disser para você assim, constrói um barco no meio de uma terra árida. Você nunca viu chuva, né? Mas constrói um barco para mim. Você constrói. Sim, Senhor. Amém. Ele é Deus. Se ele chega para você e diz, você vai ser um profeta agora, você vai pregar a minha palavra. Sim, Senhor. Eu te obedeço. Você vai casar com uma prostituta. Sim, Senhor. Amém. Você vai andar nu no deserto 3 anos. Sim, Senhor. Amém. Você vai ficar grávida e esse que vai nascer de você é meu filho, será chamado santo. Amém. Seja feita conforme a tua, porque ele é Deus. Nós não podemos dizer a ele, faz isso, faz aquilo, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ele é Deus, irmão. Como é que você vai bater boca com Deus? A gente discute com pessoas que são iguais a nós e ainda assim, perigosíssimo, aleluia. Né? Mas quem é que vai enfrentar Deus e vai dizer não para Deus, e vai recuar de Deus, e vai falar não vou fazer para Deus? Quem, meu querido? Olha a mentalidade desse povo. Essa é a visão que nós precisamos restaurar, esse temor, essa devoção, essa entrega, sabe, de saber diante de quem você está. Um Deus assim precisa ser temido, respeitado, reverenciado, adorado. E o temor, como eu falei, é um negócio interessante, porque ele coloca um limite de segurança entre nós e um Deus poderoso assim. Quando você olha no Antigo Testamento, você vai ver que Israel, toda vez que perdeu esse temor, e quando eu digo perder o temor, é mais ou menos assim, é como você perder aquele respeito, aquela reverência, e começar a tratar Deus como se Deus fosse igual a gente. Sabe aquela intimidade demais, aquela ousadia, aquele negócio que você perde o respeito, tem confiança demais, sabe? E quando a gente faz assim, geralmente a gente começa também a pisar na bola. Aquilo que ele queria de mim, geralmente agora eu já não vou prestar tanto atenção. Eu não vou olhar tanto para isso. E você vai olhar Israel, por exemplo, todas as vezes que Israel perdia o temor e feria essa santidade de Deus, Deus cobrava de Israel a conta, na intenção de restaurar o temor. Olha, por exemplo, o cativeiro babilônico. O que foi aquilo? Um meio de tentar trazer Israel de volta à lucidez, ao entendimento de quem é Deus e quem é o povo, de quem é o Criador e quem é a criatura. Olha as guerras que Israel enfrentou. Olha as pestes, as pragas, olha os inimigos entrando na terra e devastava tudo, e eles ficavam escravos, e era aquela morte, aquela sequidão, aquela falta de tudo, aquela miséria. E de repente eles lembravam de Deus, que era misericordioso, e botava a boca no pó e orava e buscava, e Deus ouvia. Ah, entenderam? E aí Deus ia lá, expulsava o inimigo, levantava alguém, vencia a guerra, colocava Israel de novo, e lá estava Israel adorando a Deus outra vez. O que Deus queria com tudo isso? Trazer Israel de volta ao seu juízo. Colocar de volta no coração deles o temor de Deus. Aí você diz assim, Zé, mas isso aí que você está falando, isso aí descreve muito o Deus do Antigo Testamento. Agora nós estamos na graça. Na graça não é assim. Deus está mais tranquilo agora.
Você já leu Atos capítulo 5? Lá está escrita a história de Ananias e Safira. Atos capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Ananias e Safira, a igreja recém-inaugurada, aquele fervor, o povo se convertendo todo dia, o Espírito Santo trabalhando, tocando no coração, enchendo a vida das pessoas, salvação, milagre, cura, aquela coisa linda, maravilhosa. E de repente Deus se move no meio do povo e começa aquele quebrantamento, aquela unidade, aquele negócio de Deus. A ponto de ninguém dizer, nada do que eu tenho é meu, mas tudo é nosso. Espontaneamente. Viu? Espontaneamente. E eles não usavam bandeira vermelha lá para isso. Era algo do coração. E de repente alguém, José, Barnabé, fez uma oferta, vendeu um terreno e colocou no altar. E um casal olhou aquilo e falou, gostei, deu status bom. Olha, legal. Vamos fazer isso também? Vamos. Venderam o terreno deles. Só que ao invés de entregar tudo, levaram uma parte. Só que o combinado entre os dois era o seguinte, ó, nós vamos levar só uma parte. Porém, vamos dizer que é o terreno todo, a gente vendeu por esse valor. Beleza? Beleza. Ananias e Safira era o nome do casal. E quando eles entram na porta, quando Ananias entra com aquela oferta, Pedro dá uma olhada e pelo Espírito Santo ele diz, ô Ananias, como que você deixou, cara? Me explica aí. Como que você deixou o diabo, Satanás, o fedido, colocar isso no seu coração, que você podia mentir para Deus? Olha, para quem você está tentando mentir, Ananias? Você conhece, você é judeu, camarada. Você conhece o Deus Todo-Poderoso que você está tentando enganar. Você achou que ia dar certo? E no mesmo instante, Ananias morreu, expirou, na verdade. E os meninos foram enterrar Ananias. 3 horas depois entra a esposa. Ô Safira, confirma uma coisa aqui para mim. Vocês venderam por tanto aquele terreno? E ela confirmou, sim, por tanto, é o que o meu marido falou. Ah, é? Como vocês se mancomunaram, se associaram para enganar a Deus? Esses meninos aí que estão na porta, está vendo o pé deles? Está sujo de terra ainda, porque enterraram o teu marido e vão levar você. No mesmo instante ela... E o versículo 11 vai dizer um negócio interessante. Coloca aí para nós, Atos 5:11. E um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Olha aqui para mim. Como é que foi a próxima oferta depois desse culto? Tenta imaginar. Hã? Você está entendendo o que é o temor de Deus, irmãos? É Deus dizendo, ó, a aliança pode ter mudado. Os termos da aliança podem ter mudado. A minha graça agora superabundou onde o pecado abundou. Mas eu continuo ainda sendo Deus Santo, Altíssimo, Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor. E se eu sou o Senhor, eu quero o meu temor que é devido. Nós precisamos trazer isso de volta, meus queridos. O temor de Deus, ele é uma linha de segurança entre nós e o pecado que nós podemos cometer contra Deus. O temor não deixa, quando você tenta pecar, o temor já te impede de fazer a loucura. Porque a gente sabe quem é Deus, Ele quer ser temido, Ele quer ser respeitado. E um Deus assim, meu querido, precisa ser respeitado. Banalizar um Deus assim, banalizar a santidade de um Deus assim, é perigoso, para dizer pouco. Deus é santo. Amém, meus queridos? Nós precisamos renovar, restabelecer a nossa visão de quem Deus é. Porque você sabe, uma visão distorcida acerca de Deus, automaticamente vai gerar uma visão distorcida acerca de mim mesmo. Porque se eu olho para Deus corretamente, eu vou me ver também como esse servo dele e vou andar na linha, sim ou não? Mas se eu começo a olhar para um Deus que permite tudo, que faz concessões, e que eu possa até fazer certas barganhas, isso automaticamente também me muda. Eu automaticamente já relaxo também, já começo a quebrar algumas linhas, algumas fronteiras, romper certos limites que não podiam ser rompidos. Então perceba, eu preciso restabelecer a visão correta acerca de Deus. Porque uma visão distorcida acerca dele vai gerar automaticamente uma visão distorcida acerca de mim mesmo. Você sabe que existe 3 versões de cada um de nós aqui, né? Não sabia, né? Aleluia. Existem 3 versões de cada um de nós. Eu tenho 3 versões. Você também tem. Existe a pessoa
que eu penso que eu sou. É a minha autoimagem. Eu tenho um juízo crítico, você também tem. É a nossa autoimagem, como eu me vejo. É a pessoa que eu creio que sou. Existe a pessoa que você pensa que eu sou. Você tem uma imagem de mim, positiva ou negativa. Mas cabe lembrar, é a imagem que você tem de mim, não sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso. É uma imagem que você tem a meu respeito. E existe a pessoa que Deus sabe que eu sou. Dessas três, qual você acha que é mais importante? A última, é óbvio, não é isso? Deus sabe quem eu sou, no íntimo. Deus me conhece no íntimo, Deus conhece você no íntimo. E o meio que eu tenho de não ser enganado, de ser passado para trás, de enganar a mim mesmo, de não cometer o auto-engano, e também não permitir que você se engane a meu respeito, só tem uma saída. Como é que eu posso ser lúcido? Como é que eu posso me colocar diante de Deus de uma forma correta? Como é que eu não vou me deixar enganar? Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem, não é isso? Ele vai dizer mais, maldito o homem que confia no homem, porque ele sabe que dentro do coração humano tem engano, tem desvios, tem maldade. Paulo chegou a dizer que eu sei, isso é, na minha carne não habita bem nenhum. Agora, como é que eu vou saber? Como é que eu não vou me enganar? Como é que eu vou andar consciente de quem de fato eu sou? Como é que eu não vou me enganar acerca de mim mesmo, pensando que eu sou uma coisa e sou outra, ou me deixar enganar por você? De repente você vai me colocar num altar bem mais alto que eu sou, ou de outro contrário, você pode querer me jogar lá embaixo do que realmente eu estou. As duas coisas podem acontecer. Como é que eu vou, que garantia eu tenho? Como é que eu entro? Que porta eu entro para não cair nesse negócio? Tem um jeito. Debaixo da luz da presença de Deus. Ali a gente não é enganado. Olha que interessante o que diz lá em Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha que coisa tremenda. Isaías era um profeta, amém? Um homem de Deus. Um homem sobre quem o Espírito Santo estava, um homem que Deus falava, um homem que Deus usava. Era um homem de Deus, um homem crente. E um dia ele entra no templo, e quando ele entra no templo, ele tem uma visão, ele vê o Senhor. Quem gostaria de ter uma visão dessa? Aleluia. Ele vê o Senhor, assentado num alto e sublime trono. E as vestes do Senhor enchia toda a casa. Fumaça, serafins voando em volta do trono de Deus, clamando uns aos outros, olhando para o trono, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Fala a verdade, você não ia gostar de ter uma visão dessa? O profeta Isaías, observe que ao ter essa visão, não saiu falando em línguas, não rodopiou no mistério, não rodopiou no manto. Quando ele teve essa visão, quando ele contempla o Deus Santo, esse Deus Santíssimo, esse Deus que não tem igual, o impacto da glória de Deus, o impacto da santidade dele, automaticamente gerou uma segunda visão. Ele enxergou a si mesmo. Diante da luz de Deus, ele se viu. No reflexo de Deus, ele se viu. Ele enxergou no mesmo instante o seu pecado, a sua condição, a sua natureza, a sua alma caída. E olha o que ele diz. Ai, sou um homem de impuros lábios. Primeira visão dele.
Sou um homem de boca suja. E quando a gente fala aqui em impuros lábios, não implica o que a gente geralmente pensa, né? Um camarada que falava palavrão, não é isso. Impuros lábios aqui pode ser simplesmente dizer coisas erradas acerca de Deus. O que Deus não é. Não é que ele saía por lá falando palavrão, falando palavras torpes, não é isso. Isaías era crente, irmão. Isaías era um profeta de Deus, um homem que Deus usava. Mas no mesmo instante que ele, sendo esse profeta, usado por Deus, um homem sobre quem vinha a palavra, se colocou diante da santidade de Deus, imediatamente ele olhou o seu pecado. Sou um homem de impúrios lábios. E aqui está o segredo. Você não quer se enganar a teu respeito, você quer se enxergar exatamente do jeito que você é, ande na luz da presença do Senhor. A glória de Deus, a santidade de Deus, o impacto que ela causa na gente, automaticamente nos revela. Você consegue se ver no espelho da glória de Deus. E aí não tem outra saída. Quem se enxerga assim, já se vê perdido, já se vê condenado. Eu estou diante do Deus Santíssimo. E olha a minha condição. Mas ele não enxergou só a ele. Ele enxergou também a condição dos seus irmãos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando a gente está diante da glória de Deus, da santidade de Deus, da presença de Deus, a nossa visão acerca de quem está perto de nós também é corrigida. E olha que interessante, ele sendo profeta, não se viu numa situação superior a eles. Ao contrário, ele se viu na mesma condição que todo mundo estava. Todos estavam carentes da graça, da misericórdia, do perdão e da expiação de Deus. Ele se viu no mesmo instante, ele se viu no mesmo momento. E olha outra coisa maravilhosa. Quando você está diante de Deus, quando Deus revela a sua vida, quando Deus abre, descortina, tira o véu, mostra quem você é, quando Deus abre os teus olhos acerca dos teus irmãos, e você reconhece, porque foi o que ele fez, ai, sou um homem de impuros lábios, ele reconhece o seu pecado, imediatamente veio a restauração. Diz o texto que um anjo pegou uma brasa com a tenaz, veio até ele, encostou nos seus lábios e disse, isso tocou os seus lábios, o seu pecado, a sua iniquidade foi restaurada, a sua boca foi limpa, você está agora perdoado, restaurado. A sua iniquidade foi tirada. Ô meu querido, fala a verdade, tem um lugar melhor para a gente estar? Diante dele eu me enxergo, diante dele tem perdão, tem cura, tem restauração, diante dele ele me coloca no meu devido lugar. E depois disso aqui acontece a outra coisa, depois de limpo, depois que ele se enxerga, depois que ele é purificado, depois que ele é perdoado, depois que ele enxerga os seus irmãos, ele ainda recebe um chamado para pregar o evangelho, porque aí vem a comissão do Senhor, a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele agora sai com uma missão de salvação, ele agora vai para o meio dos irmãos que precisam da mesma coisa que ele acaba de receber. Ele leva a boa nova, ele leva o evangelho. Ó, eu fui perdoado, tem perdão para você também. Eu fui restaurado, tem restauração para você também. Deus me ajudou, pode ajudar você também. Deus me libertou, pode libertar você também. Basta que a gente se coloque debaixo da luz da presença dele. Esse é o melhor lugar, meus amados. Quando a gente está nesse lugar, você não é auto-enganado, você não fica pensando acerca de si mesmo que você não é. Nem para cima, nem para baixo. E você também não se deixa enganar por quem está à tua volta. Você não é influenciado. Você não é influenciado. Você anda diante da presença de Deus. Amém, meus queridos? Uma coisa muito parecida, semelhante, aconteceu com o apóstolo Pedro. Lucas capítulo 5, verso 8. Diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João e os filhos de Zebedeus, e eram os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha a cena, Jesus vai logo pela manhã, ensinar, pregar, e muita gente se ajunta perto dele, diante dele a multidão, e ele fica de costa para o mar, e a multidão começa a apertar, e ali está o barquinho de Pedro e dos outros pescadores que acabaram de chegar sem pegar absolutamente nada. Jesus entra no barquinho dele, pediu para ele afastar um pouquinho, e ele começa a ensinar as multidões dali, de dentro d'água. A água virou o palco,
O barco de Pedro virou o pau, que a água estava ali, sustentando. Imagina que coisa legal. E ele ensina. Não se sabe quanto tempo durou, mas quando ele terminou, ele se vira para eles e diz: escuta, vocês pegaram alguma coisa? Como é que foi a pescaria à noite? Não, não pegamos nada. Ah, é? Então volta para o mar alto e lança as redes. E eles vão. Pedro até dá uma titubeada, mas ele diz: Senhor, a gente não pegou nada, eu sou pescador, sou profissional, mas diante da tua palavra eu vou. E ele foi, e lançou as redes. E a Bíblia nos informa que foi a chamada pesca maravilhosa. A rede veio tão cheia, que o peso dos peixes não deu conta a um barco só. Eles chamaram os amigos: vem aqui nos ajudar. E os 2 barquinhos foram quase afundando. Agora preste atenção no que aconteceu. Quando Pedro viu isso, imediatamente ele compreendeu o que aconteceu. Ele olha para Jesus, ele prostra-se diante dos pés de Jesus, diante do impacto, da maravilha, do milagre, do sinal. Ele acaba de ter uma visão: eu não estou diante de uma pessoa normal, eu estou diante do Deus de Israel, aquele que é santo, aquele que é indefinível, aquele que é poderosíssimo, eu estou diante dele. E o que ele diz para Jesus é isso: Senhor, afasta, toma uma distância de mim, porque eu sou um homem pecador. Não tem como alguém ficar diante da presença de Deus e não enxergar a sua própria condição. Todos aqueles que estão debaixo, nessa presença da luz de Cristo, da luz de Deus, têm uma autoimagem definida imediatamente. Você enxerga quem Deus é: santo, poderoso, inigualável. E o impacto que isso causa na gente é tão grande que imediatamente você enxerga também a tua condição. Mas nesse ato, olha que aconteceu igualzinho. Nesse ato que ele dobra os seus joelhos, que ele diz: afasta de mim porque eu sou um homem pecador, que ele reconhece a sua pequenez, Jesus diz: não tema. Pedro é restaurado ali. E em seguida também é comissionado: de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Ele recebeu o chamado. Entendeu a receita? É dessa forma que Deus quer trabalhar com cada um de nós. Nós precisamos ser impactados, meu querido. Diante de Deus tem perdão, tem purificação, tem propósito. O nosso chamado é colocado diante de nós sem absolutamente dúvida nenhuma. Mas tem uma outra coisa maravilhosa aqui, nesse texto. Deus é esse ser que a gente acabou de dizer. Inacessível, habita em luz inacessível, é um ser inominável. Não tem nada que a gente possa comparar, não existe conjectura humana. Por mais que você pense e defina, tudo aquilo que a gente pode definir com a sabedoria humana é limitadíssimo perto de quem Deus realmente é. Mas olha que coisa interessante. Paulo diz que o Deus que nunca foi visto, esse, aquele que habita em luz inacessível, esse, revelou-se para nós na face do seu Filho Jesus. E olha que interessante, esse Deus que ninguém nunca viu, está dentro do barquinho de Pedro. Você não entendeu? O Deus que ninguém alcança, já que ninguém alcançava, ele veio até nós. Ele veio diminuindo, até ficar do nosso tamanho e se colocou na mesma condição que nós. E agora ele está dentro do barquinho de Pedro, participando do sofrimento de Pedro, da luta de Pedro, do dia a dia de Pedro, e dizendo: Pedro, vou te ajudar, fica tranquilo, não temos. E outra coisa, vou botar você para trabalhar para mim, vou te abençoar, vou te ungir, Pedro, fica tranquilo. Esse Deus que ninguém tinha acesso, se auto-revelou para nós na pessoa do seu Filho Jesus. Isso é um negócio maravilhoso, porque observa, esse Deus distante, esse Deus que estava longe, inalcançável, agora se tornou próximo de nós. Você vai ler João, por exemplo, João diz assim, porque nós o vimos, o ouvimos, e a nossa mão pegou, apalpou. Eu especialmente deitei minha cabeça no peito dele, senti o cheiro dele, eu ouvi as batidas do coração dele, eu sei que ritmo é o coração dele funciona. Pensa no negócio, irmão. O Deus que ninguém nunca viu se revela na pessoa de Jesus Cristo, se faz alcançável. Ele se põe numa posição que qualquer pessoa pode chegar e tocá-lo agora. Olha a figura que ele usa. Eu falei, por exemplo, que Deus usa metáforas. Ele usa figuras. A gente gosta de fazer isso também, né? Para explicar alguma coisa. Você vai dizer, por exemplo, assim, a Neuzeli é um doce. Né? Eu não estou dizendo que ela é um docinho. Estou falando da natureza dela, é um doce. Eu viro para o Glauco ali e falo, esse camarada é uma máquina de trabalho. Isso quer dizer que o Glauco é uma máquina? De jeito nenhum.
Eu estou falando que ele é um camarada esforçado. Não é isso? A Bíblia usa a mesma coisa para Deus. A Bíblia vai usar termos, por exemplo, Deus é nossa torre forte, nosso refúgio, nossa fortaleza, a rocha. Deus é pastor. Quando ele fala, por exemplo, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e meu pai é lavrador, quer dizer que Jesus é uma árvore, o pai dele é um jardineiro? São figuras que a Bíblia usa para tentar dar uma ideia para nós de quem Deus é, de como é que ele atua, de como é que ele se revela. E nós vamos juntando essas coisas todas para tentar formar uma ideia de Deus, que ainda não é a ideia correta. Deus na sua plenitude nós só vamos conhecer na glória, quando estivermos diante dele. O que nós temos agora são vislumbres da presença dele. Nós sabemos dele aquilo que ele mesmo se permite revelar. E esse Deus, a maior revelação dele, a mais completa que nós temos, está na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. O autor aos Hebreus diz assim, tendo Deus antigamente falado por meio dos seus servos, dos profetas, falou-nos nos últimos dias pelo seu Filho, através do seu Filho Jesus. A revelação mais perfeita de Deus que nós temos aqui é Cristo. Então, se você quer conhecer realmente um pouco mais de quem é Deus e do coração dele, conheça a pessoa de Jesus Cristo. Mergulhe na presença dele, ande na presença dele, questione-o, abra o coração, interaja com ele. E ele, à medida que você vai conhecendo a ele, você vai compreendendo quem Deus é. Amém, meus queridos? Esse Deus agora se tornou alcançável para cada um de nós. Essa figura que ele usa da videira, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, você sabe que a videira é um tipo de trepadeira, né? Não é uma árvore assim frondosa. Ela cresce meio na horizontal, assim, você tem que pôr uns arames para ela crescer. Agora cá para nós, um abacateiro não é uma árvore um pouco mais robusta, mais apresentável? Né? Um abacateirão assim bem, a copa bem cheia. Por que ele não disse eu sou o abacateiro verdadeiro? A mangueira verdadeira? A laranjeira verdadeira? Por quê? Por que ele não usou uma árvore mais apresentável? Você já percebeu que todo abacate, aqueles maiores, está sempre lá na ponta, no último galho? E que você vai tentar tirar, geralmente ele se arrebenta no chão? Sabe por que ele não disse que eu não sou um abacateiro verdadeiro? Porque essas árvores, o fruto, você não consegue alcançar. É só alguns. Mas uma videira que cresce na horizontal, uma pessoa de 2 metros de altura chega e pega, e uma criança de 2, 3 anos pode chegar e pegar um cacho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sou alcançável para qualquer pessoa que quiser desfrutar de mim. São figuras que ele usa para se apresentar, mostrar o seu coração. Nós precisamos, meu querido, conhecer a esse Deus através da pessoa de Cristo. Nós precisamos mergulhar na revelação de Deus através da pessoa de Cristo. Agora olha que maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus que é santo nessa categoria que eu te falei, desse tamanho que eu te falei, ele faz uma convocação para cada um de nós. Ele quer que eu e você sejamos santos também. Ele quer que eu e você participemos da natureza dele. Você não entendeu, né? O que ele está querendo dizer é assim, eu vou te dar um pedacinho meu, Zé Roberto. Você a partir de agora vai receber algo meu implantado em você. Esse é aquilo que a gente falou nas células esses dias, não foi? É os atributos que Deus compartilha. Esse Deus Santo nos criou a sua imagem e semelhança. E esse é um dos atributos de Deus, uma das qualidades de Deus, que ele também colocou parte em nós. É óbvio que nunca, jamais, na condição de Deus, do tamanho de Deus, na completude de Deus. Mas ele espera que eu e você também sejamos santos. A Bíblia tem vários textos nos convidando à santidade. Talvez um dos que a gente mais usa está lá em Hebreus, no capítulo 12, lá no versículo 14, que diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que a gente geralmente entende esse verso? Bom, se eu quiser ver Deus um dia, eu preciso me santificar, não é isso? Se eu quiser ver a face de Deus um dia, eu preciso me santificar, senão eu não verei a Deus. Senão eu não vou enxergar a face do Senhor, senão eu não vou me colocar diante dele. Eu preciso me santificar se eu quiser ver Deus um dia. E isso está absolutamente certo.
Mas tem um outro jeito, esse texto não termina aqui. Tem uma outra maneira de você ler isso aqui também. E para isso a gente precisa ler o contexto inteiro. Olha o texto, vamos ler desde o versículo 1. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige, ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem a disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram, como bem lhes parecia. Mas esse, preste atenção, mas esse para o nosso proveito e para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda correção ao tempo presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça pelos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes esteja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, esse versículo 1 começa da seguinte forma: portanto. Ou seja, ele está linkando com o texto anterior. Você sabe que a Bíblia foi dividida em capítulo e versículo muito depois. O texto não tem separação, é uma coisa só, o assunto é o mesmo. Olha o que ele está dizendo, olha o raciocínio do escritor. Ele está falando assim, ó. A gente chama esse capítulo 11 de a galeria dos heróis da fé, não é isso? Então ele começa a destacar alguns homens. Falou, ó, tem Abel, tem Noé, tem Moisés, tem Abraão, tem os profetas, tem esses homens que sofreram por causa da fé. Tem esses homens que, com o exemplo de vida deles, eles deixaram algo para nós. Esses homens são influência para nós, são referências para nós. Esses homens eram tão santos, tão íntegros, homens de uma fibra, de uma perseverança, de uma paciência, homens de uma alegria, homens de uma fé, homens dos quais o mundo não era digno. Ele coloca essa galeria e diz assim, ó, esses homens aí, eles nos inspiram, são um exemplo para cada um de nós. E aí no versículo 1 aqui do capítulo 12, ele diz assim, portanto, por causa deles, porque nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunha, perseverem, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixa o pecado, deixa o embaraço, olha para frente, olha para o alvo, olha para a linha de chegada, lá na linha de chegada, quem é que está lá? Verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele é o nosso alvo, é para ele que nós estamos indo. Esses camaradas que estão aqui, a figura aqui, a ideia dele aqui é como se fosse uma corrida. Sabe aquela corrida de bastão? Eles começaram a corrida, vieram trazendo a fé e agora passaram o bastão para nós. Agora é nossa vez. Esse que já correu, que terminou a carreira, ele já saiu e agora ele está lá na galeria, torcendo por mim. Vai, Zé! Não desanima não, Zé! Corre um pouquinho mais, Zé! Força, Zé! Aleluia! Aí eu olho para lá, quem está gritando? É o José do Egito. Eu falo, meu Deus, se esse camarada está torcendo por mim, eu tenho que me esforçar. É Davi, é Jó, aleluia. E agora ele está dizendo para eu continuar nessa carreira. Ele está dizendo para eu me esforçar, para eu resistir ao máximo, para eu não me deixar vencer pela dor, pelo desânimo, pelo cansaço. Ele está dizendo mais, ele está dizendo que durante esse caminho, Deus vai tratar comigo exatamente como tratou com eles. Observa como Deus tratou com Abraão, com Noé, com Moisés.
com Jó. Deus trabalhou na vida deles para quê? Para tirar da vida deles o extrato de melhor que eles tinham. De modo que esses homens, quando a gente olha para a vida deles, o que eles passaram, eles são um exemplo de ânimo, de força, de fé para cada um de nós. Não é verdade? E ele está dizendo, olha Zé, Deus vai fazer o mesmo com você. Deus adotou você agora como filho, e Deus vai trabalhar na tua vida, Ele vai corrigir. Ele vai te orientar, Ele vai puxar a tua orelha a hora que você vacilar o teu pé. Ele quer trabalhar na tua vida de tal forma para tirar de você também o melhor que você tem a oferecer. Por que Ele vai fazer isso? O texto vai dizendo, porque olha, versículo 10, ele vai dizer que Deus está trabalhando na minha vida, mas agora no versículo 10 ele vai dizer por quê? Porque aqueles, nossos pais, ele está fazendo uma figura entre Deus e os nossos pais terrenos que nos corrigiram também, porque, na verdade, por um pouco de tempo, os nossos pais nos corrigiram como bem lhes parecia, de acordo com o entendimento deles. Mas o nosso Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Deus quer tirar de cada um de nós o melhor. E por que razão? Pelo mesmo motivo que Ele fez na vida deles. Esses homens são exemplos para cada um de nós. Ele está dizendo, eles são como uma nuvem de testemunha que estão nos rodeando. Eles servem de exemplo, mas eles não estão sozinhos, Essa nuvem tem eles, mas também tem aqueles que estão perto de você. Tem seus amigos, tem seus parentes, tem seus vizinhos. E sabe de uma coisa? Assim como eles foram um exemplo para você, eu quero fazer de você também um exemplo para quem está perto de você. Por isso, eu quero que você se torne participante da minha santidade. Por que razão? Para quê? Olha o texto. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente. Olha o que ele está dizendo, Zé, fica esperto. Porque conforme o que você andar, tem gente atrás de você. E dependendo do que você fizer, esse cara que já está com o pezinho desviando, vai olhar para você e vai desanimar. Então vigia, santifique-se. Ajusta a sua vida, porque tem gente olhando para você, tem gente atrás de você, tem gente te seguindo. Olha lá, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Esse é o propósito da nossa santificação. Tem gente nos observando, tem gente olhando para cada um de nós. Tem gente olhando para o jeito que a gente trabalha, para o jeito que a gente faz negócio. Tem gente observando o jeito que a nossa família é conduzida. Tem gente observando esse aqui que já está caminhando, esse que está meio fraco, esse que está com problema na vida, esse que está com problema em várias áreas. Eles estão observando cada um de nós. No meio dessas testemunhas estão esses. E olha que interessante. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que me santificar, porque um dia eu quero ver a Deus. E você? Mas esse texto está dizendo mais. José, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus em você. Aqueles que estão olhando em você, se você não se santificar, Zé, lembra que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Fala a verdade, quando você olha para os heróis da fé, quando você olha para Davi, você não vê Deus? Quando você olha para Abel, você não vê Deus? Quando você olha para a vida de Moisés, você não enxerga Deus? Olha para Abraão, você não enxerga Deus? Olha para a vida de José do Egito, você não enxerga Deus? Olha para os profetas, olha para Isaías, cerrado no meio, você não enxerga Deus? É isso que ele está dizendo, quem está atrás de você precisa enxergar Deus em você. E sem a santificação, ninguém vai ver Deus em você. Olha o tamanho da responsabilidade. Ele está nos chamando para ser santo, porque tem gente olhando para nós. Irmãos, quase tudo que a gente aprende na vida, a gente aprende observando. Não é assim? A gente aprende observando o mundo que está à nossa volta, as pessoas. Tem até uma lei da pedagogia, o nome do cara é esquisito, hein? Vygotsky. Aleluia. Deve ser russo, né? E essa lei diz o seguinte, que 90% de tudo que a gente aprende por imitação. Não é assim? Não foi assim que você aprendeu a falar?
Foi assim que você aprendeu a andar? Não foi assim que você aprendeu nos estudos, imitando a professora fazia lá um risquinho, você fazia, bolinha você fazia, guarda-chuvinha você fazia, daqui a pouco emendava a palavra. E à medida que o tempo foi passando, ficou igual, você começou ainda a ser influenciado por pessoas à tua volta. Alguns influenciados para o bem, outros influenciados até para o mal. Fala a verdade, o curso da tua vida, não teve gente que te influenciou demais? Na profissão que você escolheu, no curso que você escolheu, na igreja. Não teve alguém que te influenciou a fé um dia? Não tem gente dentro da igreja que você olha e fala, rapaz, eu queria caminhar um pouquinho perto daquela pessoa ali. Não tem? É isso que ele está dizendo. Fica esperto, vigia, o modo como você anda, a maneira como você faz o seu trabalho. Tem gente observando o modo como você negocia. E essas pessoas, elas nos influenciam. E é nesse sentido que ele está dizendo, olha, santifique a tua vida. Porque se isso não acontecer, ninguém vai ver a Deus. Meu querido, Deus colocou sobre nós uma responsabilidade de você pregar o Evangelho da maneira mais tremenda que alguém pode pregar o Evangelho. Com a própria vida. A responsabilidade que Jesus colocou sobre a sua igreja é tremenda. Ele diz assim, enquanto ele estava no mundo, Jesus, enquanto ele estava no mundo, João 8,12, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele se vira para a igreja, Mateus 5,14, agora vocês são a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, eu sou o exemplo para eles, mas agora eu estou indo, e agora o exemplo para eles é vocês, é a igreja. É nesse sentido que você tem que se santificar. Porque tem gente seguindo as nossas pegadas. Tem gente nos observando. E se eu não santificar a minha vida, ninguém vai ver a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos refletir a Deus na nossa vida. Amém, meu querido? Você entende o tamanho da responsabilidade? Você entendeu o chamado de Deus para cada um de nós? Esse Deus tremendo, inalcançável, dispensou para nós o seu Espírito, para que por meio do Espírito Santo, nós pudéssemos alcançar a santificação. E aí tem mais um detalhe. Santificação não é algo que eu consiga somente pelo meu esforço humano. Eu vou me esforçar para ser santo. Não dá. Porque eu não tenho essa matéria-prima chamada santidade disponível aí. Lembra? Esse Deus está longe. O único jeito de eu ser santo, assim como eu fui influenciado a minha vida inteirinha pelas pessoas, se você espremer cada um de nós aqui, vai sair o extrato, o sumo da vida de outras pessoas que passaram na sua vida. Cada um de nós somos assim. E o único jeito de você ser santo, do jeito que Deus está pedindo, é se você seguir a risca esse texto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é santo. Vai acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Ao olhar para ele, a santidade dele vai nos impactar de tal forma que você olhando para ele vai dizer, eu quero um pouco desse negócio aí. E a única fonte que nós podemos alcançar isso é a fonte chamada Jesus Cristo. É por meio do Espírito Santo. É convivendo com ele, é relacionando com ele, é buscando a presença dele, é na face dele, é debaixo da luz dele. É a única fonte de santidade para a nossa vida. É por isso que nós precisamos receber o Espírito. Como é o nome, meu? Aleluia. Pensei que os irmãos tinham esquecido. É o Espírito? Pois é, olha o nome dele. O nome dele já diz o que ele faz. É o Espírito quem vai trazer essa santidade para o meu coração. E eu preciso fazer isso, sabe por quê? Senão você não vai enxergar Deus em mim. E nem eu vou enxergar Deus em você. E você já sabe, né? A gente não precisa dizer. Quantidade de gente que está aí fora e dizendo, ó, eu saí lá da igreja, sabe por quê? Porque eu não enxerguei Deus naquele irmão. Eu cheguei um troço lá que não tinha nada a ver com Deus. E um povo lá que dizia que era santo, mas virou as costas, a língua. Irmão, nós como cristãos lemos a Bíblia, mas o povo lá fora, a Bíblia que eles leem é a mim e a você. Amém? O povo está cansado de blá blá blá, de um evangelho que não faz efeito. Sabe o que eles querem ver na verdade? Exemplo. Evangelho vivido na prática. Essa é a melhor forma de você pregar o evangelho. Falatório, fala, até o chat GPT agora está pregando o evangelho. Sabe o que querem ver?
crente, santo, legítimo, de verdade, que busca a Deus e olha para a vida dele, você vê as marcas de quem esteve na presença de Jesus. E é fácil você reconhecer alguém que esteve na presença de Jesus. Ele não é igual aos outros, tem um negócio diferente lá. É um desejo, é uma vontade, é um anseio de querer ser igual a Deus, que não é simplesmente como qualquer um. Tem um desejo na alma, eu quero, eu desejo. Você vê na lágrima, na oração, no choro, no modo como a pessoa fala. É fácil reconhecer quem já esteve na presença de Deus, quem já pisou no Santo dos Santos. É fácil a gente ver isso. Tem marca. Quem entra lá, sai marcado. Quem fica na presença de Deus, sai com o rosto brilhando. Não tem como ficar perto de Deus e não sair marcado por Ele. Amém, meu querido? Eu te convido a entrar nesse lugar hoje. Se coloque em pé. Há uma missão, há um chamado sobre cada um de nós. Há um chamado para ser santo. Santo como Deus é santo. Há um chamado para nós seguirmos as pisadas de Cristo. Há um chamado para nós nos colocarmos na presença dEle e receber dEle essa santidade. Ele é a fonte da santidade. Existem muitas pessoas santas buscando a mesma coisa que eu e você, mas mesmo elas são limitadas. A fonte da santidade é Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Desse modo nós não erraremos o caminho. É nele que nós queremos chegar. Então eu quero convidar você agora a curvar sua cabeça. E você vai falar com Deus. Você vai pedir a Ele agora: Senhor, eu quero que o Senhor faça comigo isso aí que o Senhor fez com Pedro. Eu quero um encontro desse. Eu quero eu quero ser queimado pela Tua presença. Eu quero ser atraído por ela. Eu quero ser tocado por ela. Eu quero entender o que o Senhor está dizendo. Eu sei aqui na minha cabeça o que é santidade, mas eu quero tocar, eu quero experimentar. Só saber para mim já não dá mais certo. Eu quero agora experimentar. Eu quero saber o que é isso. E esse é o único jeito de realmente nós entendermos o que Deus está pedindo de nós. Então eu quero pedir a você que curve sua cabeça e fale com Deus agora. Fala com Ele. Abre o teu coração. Coloca diante de Deus o teu anseio. Coloca diante de Deus a sua necessidade dEle. Eu sei que você também está orando por algo assim. Você quer mais de Deus. Todos nós queremos. A gente quer um toque a mais. A mesmice já não satisfaz mais o coração. Esse negócio de vir à igreja e voltar para casa do mesmo jeito já não satisfaz o coração. O que a gente quer é um encontro, o que a gente quer é um toque, o que a gente quer é ser tocado pelas brasas vivas do altar. A gente quer ter um testemunho para contar. Irmão, naquele dia eu entrei no templo e eu vi, fui tocado. Nós queremos ter uma história para contar. E essa história só pode ser real na presença de Deus. Ele é o único. Então se derrama agora. Deus atende aquele que tem o desejo, aquele que realmente anseia, aquele que realmente quer, aquele que realmente está com sede, está buscando. É sobre esse que Ele vai derramar. Então fala com Ele agora, pede, anseia, derrama o coração. Ele tem para te dar o que você veio buscar nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas rasga o coração, pede para Ele. Ele é a fonte da santidade, do óleo fresco, da unção nova. Mas peço que sua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo,
tua presença nesta noite, Pai. Nós oramos como Moisés naquela noite. Nós pedimos ao Senhor, deixa-nos ver a tua face. Nós queremos um pouco mais da tua presença e da tua glória. Nós queremos ser impactados pela tua santidade. Nós não queremos informações ao teu respeito. Nós estamos buscando uma experiência real, palpável com o Senhor. Nós queremos o impacto da tua presença, da tua santidade, da tua pessoa. Nós queremos ser marcados por esse encontro. Aquele que já te viu, esse deseja ser como o Senhor. Aquele que já teve um encontro com o Senhor, que já foi impactado dessa forma, ele não se conforma mais com uma vida vazia, superficial, religiosa. Ele deseja essa glória, essa graça, esse poder que só se encontra na tua presença. Oh Deus querido, derrama sobre nós nessa noite uma unção nova, uma unção fresca. Restaura corações aqui, restaura o ânimo de pessoas aqui, restaura o coração desse que estava desanimado, esse que estava com o joelho cambalejante. Deus, nos ajuda, Senhor, a nos buscarmos essa santidade, a buscarmos essa experiência, tanto por nossa própria causa, mas principalmente por aqueles que estão vindo atrás de nós, que estão andando nos nossos passos, que estão nos colocando como exemplo, que estão se inspirando na nossa vida. Deus, nos ajuda a buscar esta santidade, para que por nossa causa, ó Pai, não venha ninguém se enfraquecer, se desviar, se afastar. Antes, pelo contrário, que nós possamos ser a mão que levanta o joelho cambaleante, que levanta aquele que está fraco, aquele que está caído. Mas antes nós precisamos, ó Deus, dessa experiência com o Senhor. Nós precisamos ser marcados, nós precisamos ser queimados pela tua glória. Envia novamente o teu Espírito, renova a unção, renova, Senhor, o batismo desse que já não fala mais em outras línguas, esse que já não tem mais visões do céu, esse que já não ouve mais a tua voz, que já te perdeu no caminho, que já te perdeu no processo. Oh Senhor, restaura nessa noite, move-te outra vez no meio da tua igreja, move-te outra vez no meio do teu povo. Nós precisamos